A Megilá de Ruth foi escrita pelo profeta Samuel, Shmuel, e aconteceu no período da história judaica dos juízes. Segundo o Midrash, esta Megilá foi redigida como recompensa para quem faz atos de bondade. A devoção e a dedicação de Ruth por sua sogra Naomi não foram em vão. Similarmente, Boaz, segundo o marido de Ruth, proveu as necessidades dela e foram abençoados com um descendente da grandeza do rei David. David nasceu 10 gerações depois, nos ensinando que mais cedo ou mais tarde a recompensa de Deus chega. A vida de Ruth é o assunto da história da semana. Ruth aparece na Megilá já na idade de casamento, quando casou-se com Hilion, um dos filhos de Elimelech e Naomi. O outro filho, Mahlon, casou-se com Orpa. Ambas as mulheres eram moabitas. Abrindo um parênteses para contextualizar a história, muito tempo depois, quando David foi ungido rei de Israel, houve quem questionasse a nomeação, alegando que ele era descendente de uma moabita. Porém, o argumento foi descartado pelos sábios, já que a proibição pesava exclusivamente aos homens de Moab. E por quê? Algumas razões. Porque os moabitas mandaram suas filhas se prostituírem para os filhos de Israel, para os destruírem espiritualmente. Os moabitas foram cruéis ao negar pão e água aos cansados e famintos judeus na caminhada para a terra de Israel. Os moabitas contrataram o feiticeiro Bilam para amaldiçoar o povo de Israel. Agora, continuando a nossa história. Elimelech e Naomi e seus 2 filhos se mudaram para Moab quando a terra de Israel passava por uma severa fome. Elimelech era um homem rico e acabou morrendo lá. Seus filhos se casaram e também morreram, deixando Naomi e suas 2 noras. Como a fome acabou em Israel, Naomi retornou para a terra santa. Naomi chamou suas noras, falando que elas podiam voltar para as suas casas em paz, inclusive casar de novo. Ruth preferiu acompanhar Naomi. Orpá retornou para Moab. Ruth disse: "Aonde fores, eu irei também. Onde habitares, lá ficarei. O teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus." Naomi percebeu que a conversão de Ruth era legítima. Nossos sábios do Talmud aprenderam as leis de conversão do processo de conversão das noras de Naomi. Muito embora observem a controversa questão se Ruth e Orpá já tinham se convertido previamente, levantando que a conversão poderia ter sido forçada, ou seja, não foi sincera e nem voluntária, o que foi comprovado pela postura de Orpá, ou se Ruth se converteu naquele momento, aceitando o Deus de Israel e suas mitzvot. Por falar em Ruth e a conversão, de acordo com a Halahá, aguarde nosso próximo vídeo, que sairá na quarta-feira às 20 horas, em ponto. Falarei sobre esse assunto. Se você pretende se converter, vale a pena você escutar. As 2 chegaram a Beit-Lehem na época da colheita e os habitantes do local se perguntaram: "Esta é realmente Naomi?" Ao que Naomi respondeu: "Não me chamem de Naomi", cuja tradução em português seria agradável, mas de Mará, amarga, por conta das tragédias pessoais passadas por ela. Segundo explicam nossos sábios, a postura da população de Beit-Lehem foi uma espécie de castigo de Hashem, chamado medida por medida. Deus castigou Naomi por ela e o marido terem abandonado a cidade e seu povo numa época de fome, quando as pessoas clamavam: "Quem irá nos sustentar?" Lembrando que o casal era rico. Como consequência de sua ação, Naomi viu o povo se reunir uma segunda vez, surpresos com a pobreza da mulher. Por outro lado, como tudo que acontece é por providência divina, Ashgará Pratit, foi graças a isso que Boaz conheceu Ruth e casou-se com ela, provendo as necessidades das 2. Ruth passou a colher feixes nos campos de Boaz, chamando sua atenção, inclusive recebendo dele uma atenção diferenciada. Boaz inquiriu ao supervisor dos ceifadores sobre a identidade da jovem. "De onde é esta jovem?" Ao que respondeu: "É uma jovem moabita que retornou com Naomi e pediu para recolher os feixes que ficaram." O Leket. Boaz era uma importante personalidade na comunidade, um juiz de Israel. Era parente de Elimelech, marido de Naomi. Ruth recolhia o que na linguagem da Torá chama-se leket, que consistia em recolher os feixes cujos ceifadores deixavam de cortar com suas foices. Segundo a lei judaica, se um ceifador deixar de cortar alguma plantação ou deixar cair espigas, deve ser aos pobres e aos estrangeiros destinados.
Boaz estava impressionado com o comprometimento de Ruth para com sua sogra Naomi e para o seu recém-adotado povo judeu. Ele orientou seus empregados a não destratá-la. Ruth foi autorizada a colher trigo dos campos de Boaz, inclusive podendo também pegar da pilha de produtos da colheita, e não somente do leque, conforme explicado acima. Ruth trabalhou diligentemente, levando para Naomi o produto de seu trabalho. Naomi perguntou: em que campo trabalhaste? Que seja abençoado aquele que te acolheu. Ruth respondeu: é Boaz, o nobre proprietário das terras. Ele me disse que posso ficar até o fim da colheita com seus servos. Naomi continuou: é bom que fique com suas servas, pois assim não serás maltratada em outro campo. E foi assim até o término da colheita. Ruth foi incentivada por Naomi a ir aos campos de Boaz usando suas melhores roupas e a deitar aos pés de Boaz para oferecer-lhe a precedência na compra das terras de Elimelech, já que ele era o parente mais próximo da família, como determina a lei judaica, a Halachá, garantindo assim a permanência dos lotes de terra nas famílias. Boaz dormia no celeiro durante a colheita para evitar os ladrões. No meio da noite, Boaz despertou assustado. Quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a tua serva. Cobre-me com teu manto para me redimires, numa cerimônia chamada de Ibum, já que és meu parente mais próximo. De acordo com a lei judaica, o Ibum, casamento de levirato com o irmão do marido, acontece quando um homem morre sem deixar herdeiros. A Torá ordena que seu irmão case com a viúva e desta união gerar um filho. Ele é considerado como sendo do falecido, trazendo consolo à alma do mesmo. A criança herda as propriedades do pai. Boaz louvou a iniciativa de Ruth. Que Hashem te abençoe. Boaz falou que a atitude de Ruth foi ainda mais meritória, já que ela não tinha ido procurar outros casamentos com jovens pobres ou ricos. Boaz falou que tinha ainda outro parente mais próximo e que ia ver se ele queria redimi-la. Boaz deu a Ruth bastante cevada e prometeu que iria cuidar do assunto. Boaz disse: és reconhecidamente uma mulher de valor. No final, Boaz concordou em redimir Ruth, já que o outro parente não aceitou na frente do testemunho dos anciãos da cidade. Boaz casou-se com Ruth e assim a dinastia de Davi foi estabelecida. Ruth gerou um filho chamado de Oved, que gerou um filho chamado de Ishai, e este gerou Davi. Mais uma vez, a providência divina atuou. Boaz logo morreu no dia seguinte do casamento e toda essa história ocorreu simplesmente para gerar o Mashiach, o Messias, que será da casa de Davi. Se você gostou e achou este conteúdo relevante, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a ele. Se você ainda não está inscrito em meu canal, se inscreva e ative o sininho para saber de todas as novidades que estão acontecendo por aqui. Até a próxima!